Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu me chamo Reinaldo Souza, professor de Administração e Gestão de Pessoas. E bom, galera, hoje eu trouxe aqui duas questões para a gente analisar que tratam sobre gestão da qualidade. Mas ao mesmo tempo, eu quero estender a discussão para além dessas questões, especialmente falando um pouco sobre a arbitrariedade das bancas de concurso público, perfeito? E essa conversa é justamente a partir da incoerência dos gabaritos das questões que vamos analisar aqui. Beleza? Bom, eu vou apresentar aqui as questões, vamos responder e depois nós passamos para análise desse assunto, tá? Da polêmica que envolve bancas de concurso público. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui essa questão, certo? Do concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, certo? Vamos destacar aqui bastante. Cargo de assistente administrativo, tá bem? Essa questão aqui trata do seguinte, como vamos observar aqui. No programa de qualidade total, a análise do método atual é realizada anteriormente, certo? Anteriormente, a definição da equipe de trabalho responsável pela melhoria. Certo? Então, o que nós temos aqui? Vamos pensar. Então, num programa da qualidade total, ou de qualidade total, a análise do método atual é realizada antes da definição das equipes de trabalho? Bom, quando a gente pensa nessa questão de etapas, não faz muito sentido nós colocarmos na frente da definição de equipes a análise de um modelo, certo? Não é mais interessante primeiro definir uma equipe de trabalho e essa equipe vai avaliar, vai analisar um modelo, certo? Bom, portanto, então vamos voltar aqui, a gente pode pensar o quê? Que a análise não faz sentido acontecer antes da formação de uma equipe. Quem é que vai analisar esse método, certo? Então a equipe precisa analisar. Então a equipe vai ser formada antes da análise do método, perfeito? Então essa questão aqui, ó, ela está incorreta, tá bem? Caramba, a caneta falhou legal. Vamos corrigir isso aqui. Questão está incorreta. Aí nós temos uma outra questão. Nós temos essa aqui, ó, que foi agora no concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região. Isso aqui é Paraná e Santa Catarina, certo? Caramba, a caneta agora começou a palhaçada. Certo, e Santa Catarina. E nós temos a questão. No programa de qualidade total, a análise do método atual é realizada anteriormente à definição da equipe de trabalho responsável pela melhoria. E aí você deve pensar automaticamente, bom, questão errada, né? Nós acabamos de ver uma questão que trata do mesmo assunto. Na verdade, é a mesma redação, certo? Então você imagina que a questão também está errada. Mas é aí que eu te pego. É aí que a banca nos pega. Porque eu também marquei essa questão como incorreta, perfeito? Mas essa questão foi dada como certa pela banca. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Então aqui, ó, para a banca, isso aqui está certo. Tá, minha caneta está falando bastante, tá? Então não exijam muito aqui não nessa parte, tá bom? Só que isso aqui, cara, isso é um absurdo. Esse gabarito é absurdo, ele é ridículo, ele é patético, certo? Porque quando a gente observa quem trata do assunto, nós chegamos aqui à visão de que a Venato sobre
sobre o tema, tá bom? E aí nós temos justamente o quê? Temos aqui, ó, essas fases, perfeito? Que compõem esse processo da qualidade total. E aí, qual é o processo? Certo? Quais são as fases? Deixa eu só riscar isso aqui. Eu acabei repetindo aqui, tá bom? Então, vocês se ignorem, são 5, tá bom? São 5. Pronto. Vamos considerar aqui, ó, 5 etapas. Beleza? E aí nós temos o que dentre essas 5 etapas? Nós vamos falar em escolha de uma área de trabalho, uma área de melhoria. Olha só agora, aqui, ó, definição da equipe de trabalho, certo? Então, definição da equipe de trabalho. Depois, a identificação dos benchmarks e olha só o que vem aqui, ó, análise do método atual, certo? E por fim, a implementação das melhorias. Mas vamos destacar aqui o que é que vem antes. Definição da equipe. Não é análise do método. Então, olha só como essa questão aqui, ela se atrapalha inteira. Então, no programa de qualidade, a análise do método é realizada o quê? Ó, não é antes da definição das equipes. É realizada depois, certo? Depois. Então, isso aqui, ó, é ridículo, isso é patético, essa questão está incorreta, tá? Essa questão está incorreta. Agora deixa eu voltar. Eu não sei se a banca... Primeiro, que é muito estranho você pegar a mesma questão que foi aplicada num concurso e colocar num concurso no mesmo ano, certo? Mudou, beleza, um instituto, é outra região, mas ainda assim é ridículo. Além do mais, de usar uma questão que já foi aplicada num concurso, pior ainda é a banca simplesmente dar um gabarito absurdo. Num concurso ela deu o gabarito adequado realmente, mas no outro ela inventou. Não possui qualquer apoio para aquele gabarito, certo? A própria banca se contradiz, certo? Enfim, ponto. Essa questão serve justamente para a gente fazer o link entre os absurdos que muitas vezes as bancas acabam fazendo e quem paga o pato e quem sofre as consequências por erros da banca são os concurseiros, são os concursandos, somos nós, certo? Então o que acontece? É por isso que quando a gente escuta muita gente, muito concurseiro, muito professor falando sobre a necessidade de uma lei para regular justamente a atuação de bancas, para regular melhor concursos públicos, é justamente por causa disso. Porque muitas vezes a galera, né, que precisa da nota vai judicializar, vai ter todo um estresse, todo um gasto, uma demanda de energia que poderia ser evitada por causa das bancas. Muitas pessoas acabam perdendo posições por erros da banca. E numa dessas a pessoa acaba perdendo a sua vaga num concurso público. Certo? Então o que acontece? A revolta que fica para a gente é justamente essa, de que as bancas muitas vezes fazem o que bem entendem. Cabe a nós aceitar. E é muito perigoso quando elas fazem isso, porque atrapalha também os nossos estudos, certo? Porque, por exemplo, para uma próxima prova da banca Quadrix, que venha cobrando programa de gestão da qualidade total, e aí? O que vamos marcar se surgir esse assunto de novo? Que está certo? Que está errado? Nós não sabemos. Então, o melhor seria o que? Deixar uma questão em branco? Uma questão que, de repente, a gente poderia acertar se a banca tivesse coerência na cobrança dos assuntos? Enfim, isso atrapalha bastante. Eu não vou me alongar demais, esse vídeo já tem quase 10 minutos, mas é para deixar justamente a reflexão aqui, de que muitas vezes nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos estudar o assunto, nós vamos responder corretamente, mas a banca será o nosso carrasco, será o nosso inimigo, o nosso Golias, o gigante a ser derrubado também, certo? Então, durante o nosso estudo, é importante nós conhecermos a maldade da banca. Porque em questões como essa, que a banca não consegue manter coerência entre uma prova e outra, a gente também
não pode arriscar demais em responder algumas questões, tá? E a gente viu aqui, uma questão tem um gabarito absurdo, um gabarito incoerente com a realidade, tá bom? Bom, fico por aqui, compartilhei um pouco da minha revolta com vocês. Deixa teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos ser felizes estudando para concurso público. Eu sou o professor Rinaldo Souza, eu fico por aqui e você fica por aí, a gente se encontra em outro momento. Tchau!